Água. Terra. Fogo. Ar. E o relâmpago também, que a gente não pode esquecer, né? Hoje a Katara, do Avatar, e eu trouxemos os elementos da natureza das culturas orientais. Mas me diz, você sabe como funciona a transformação da natureza em Naruto? Como os Shinobi podem manipular mais de uma natureza? Como descobrir a sua afinidade elemental? Então pega o pergaminho, que hoje eu vou te explicar. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor da Ike Naruto, e o assunto de hoje foi sugerido pelo Ivanilson Silva, lá no vídeo sobre os trabalhos Shinobi. Então hoje a gente vai falar sobre as transformações da natureza. E como é um assunto muito vasto e complexo, eu vou fazer uma série de vídeos para explicar certinho para vocês não ficarem confusos, beleza? Eu vou começar explicando o geral, a base, né, o que serve para todos os elementos. Eu vou falar desde a inspiração que esse conceito teve até como o Shinobi pode manipular mais de um elemento. Bora lá? Bom, como eu disse agora, antes da inspiração baseada no Narutoverso, eu vou trazer a inspiração que o autor teve para criar esse conceito. Como muitos sabem, o Masashi Kishimoto, assim como os antigos assistentes dele, que são responsáveis pela criação de Boruto, o Ikemoto e o Kodashi, eles têm muita inspiração dentro da cultura japonesa, bem como o budismo. E isso não seria diferente com os elementos. No budismo japonês, a filosofia dos 5 elementos é uma associação de ideias das características que esses elementos têm com alguns ensinamentos que as pessoas vão passar. Eu vou listar os elementos em ordem crescente de energia. O primeiro é Chi ou Tsushi, que é a terra. O segundo é Sui ou Mizo, que é a água. O terceiro é Ka ou Ro, que é fogo. O quarto é Fu ou Kaze, que é vento. E o quinto é Ku ou Sora, que é o éter. Dentro dessa filosofia, a terra significa a solidez e a rigidez das coisas. Portanto, ela significa a resistência às mudanças, como acontece com uma pedra ou com os ossos dentro do nosso corpo. Ou ainda, no âmbito da personalidade, representa a nossa teimosia. Dessa forma, a Terra está ligada ao materialismo e conservadorismo. Eu sou rica! E também pode ser associada à força física, uma vez que a gente tem consciência do nosso corpo físico. Hoje não! A água representa a fluidez dos líquidos, como acontece com lagos, rios ou mesmo com sangue dentro do nosso corpo, bem como está ligado a nossas atitudes e emoções. Ai, outra vez a cara de bocó. O fogo está ligado às energias que movem o mundo, portanto, à força interior, como o calor corporal, o ímpeto e a paixão, bem como está ligado às intenções. O vento representa o crescimento e a liberdade. Portanto, isso significa que ele representa o amadurecimento da mente humana. E ele está ligado à compaixão e à sabedoria. Oi, Lucas. Nanato. E por último, o éter, que representa as experiências sobre-humanas e das energias. Portanto, significa o espiritual e a criatividade. Também pode ser ligado ao poder. Pelos poderes de Grayskull. Como vocês puderam perceber, o relâmpago não existe dentro dessa filosofia, mas sim o éter no lugar dele. Existe ainda uma outra filosofia que inspirou o conceito dos 5 elementos, o Onmyodo, ou também conhecido como Inyodo, que inspirou o Onmyoton, de Naruto, ou também pode ser chamado de Inyoton, que não se encaixa nas naturezas básicas, mas usa um conceito muito semelhante. O Onmyodo é uma cosmologia esotérica tradicional do Japão, que mistura a ciência natural e o ocultismo, e que é baseado na filosofia chinesa de Wuxing, que é uma outra versão dos 5 elementos, e o Yin Yang, que é o equilíbrio de tudo. Depois de toda essa explicação da inspiração dos 5 elementos, vamos falar sobre o conceito que rege eles. Em Naruto, a transformação da natureza é uma forma avançada de controle de chakra.
Ou seja, para um shinobi usar ela, ele precisa converter o seu chakra nas propriedades daquela natureza. Entre essas naturezas, existem as 5 naturezas básicas que são o foco desse vídeo, que são Katon, o fogo, Suiton, a água, Doton, a terra, Raiton, o relâmpago e o Futon, que é o vento. E até mesmo a nomenclatura segue um padrão semelhante à inspiração que elas tiveram que eu falei agora há pouco. Além disso, a transformação da natureza é uma das grandes competências usadas na criação de novas técnicas, e ela tem como homóloga a transformação da forma. Enquanto a transformação da natureza muda a natureza de fato do chakra, a transformação da forma permite que mude tanto a forma quanto as ações do chakra, mudando assim a técnica. Por conta disso, algumas técnicas podem ter variações mínimas, como é o caso do Rasengan, que com a transformação da natureza ele pode fazer o estilo vento Rasengan, que é um pouco mais poderoso, ou ainda aplicando tanto a transformação da natureza quanto a transformação da forma, o ninja pode usar uma variante ainda mais poderosa, que é o estilo vento Rasen Shuriken, através do movimento do chakra. Segundo Kakashi, poucos shinobi conseguem usar tanto a transformação da natureza quanto a transformação da forma na mesma técnica. Outra coisa que a gente pode se atentar é que as naturezas de chakra com o mesmo elemento possuem um conceito chamado de contrabalança, que é o efeito de uma técnica do mesmo elemento anular a outra quando essas têm a mesma quantidade de chakra. No entanto, se duas técnicas do mesmo elemento se chocam e uma tem mais chakra que a outra, a que tem mais chakra vai se sobrepor e o dano que a outra causaria se junta com a técnica do inimigo e vai contra a outra pessoa. Que foi o caso de quando o Sasuke usou a grande bola de fogo dele contra a grande bola de fogo do Itachi. E ele usou o selo amaldiçoado do Orochimaru para aumentar os níveis de chakra dele naquela técnica, o que forçou o Itachi a usar o Amaterasu para poder escapar, senão todo aquele fogo ia contra o próprio Itachi. Além disso, as 5 naturezas possuem um sistema de equilíbrio uma com a outra. Já que cada uma dessas naturezas básicas possui uma fraqueza em relação à outra e uma força em relação à outra. Assim como essas naturezas podem ser usadas em conjunto, que é o caso do Yugojutsu, que literalmente significa técnica de fusão, e que eu vou explicar dentro de cada natureza nos próximos vídeos. Mas Rafa, como funcionam as afinidades com cada natureza? Calma que eu já vou te explicar como funcionam cada afinidade com a natureza e como o shinobi pode usar mais de uma natureza. Eu sei que isso é uma dúvida recorrente entre os fãs da série. Mas no geral, toda pessoa tem afinidade com uma dessas naturezas básicas de chakra. Até mesmo clãs inteiros podem ter essa afinidade, como é o caso do clã Uchiha, que a maioria dos membros tem afinidade com o fogo. Isso também foi o que rendeu o nome de cada nação, né? Por exemplo, o País do Fogo, a maioria das pessoas tem afinidade com o fogo. Mas não se sabe se isso se deve a algum fator genético. Uma das formas de descobrir a afinidade de uma pessoa com alguma das naturezas de chakra é usar o papel feito a partir de uma árvore regada a chakra. Então, quando o shinobi pega aquele papel e concentra seu chakra, o papel revela a sua verdadeira natureza. Se a afinidade do ninja for com relâmpago, o papel amassa. Se for com água, o papel molha. Se for com terra, o papel vira pó. Se for com fogo, o papel queima. E se for com vento, o papel é cortado. E uma vez que a pessoa tem conhecimento da sua afinidade elemental, fica mais fácil ela aprender e controlar aquele elemento, criar novas técnicas, por exemplo. Embora esse processo possa levar alguns anos. Cláudia, senta lá. Mas os shinobi não ficam limitados a apenas um elemento. A maioria das pessoas que chegam ao nível de Jonin dominam pelo menos 2 elementos. No entanto, dominar as 5 naturezas é uma tarefa muito difícil, e poucos shinobi conseguem essa proeza. Um dos casos conhecidos é do Hiruzen, o terceiro Hokage, que dominou as 5 naturezas com muito treino. Mas ainda existem outras formas de conseguir manipular as 5 naturezas, como é o caso do Sharingan, que copia as técnicas, ou o Kakuzu roubando o coração com Diongo, ou a Fuka roubando o chakra a partir do beijo, ou ainda roubar essa manipulação através da técnica Quimera, ou ainda a facilidade do Rinnegan em aprender ninjutsu. Além do esforço do shinobi e essas técnicas que permitem roubar ou copiar algum elemento, existem algumas ferramentas que ajudam nessa tarefa, mesmo que o shinobi não tenha capacidade de usar essas naturezas.
como é o caso da Bashousen, que é um leque das ferramentas valiosas do Sábio dos Seis Caminhos, ou ainda o espelho Yata do Itachi, do Susanoo dele, a lâmina do dragão do jogo Dragon Blade Chronicles, ou ainda, atualmente, o Kote que o Katasuki desenvolveu. Outro ponto interessante para a gente notar é que o Shinobi pode tanto transformar o chakra dele naquela natureza, ou manipular a natureza ao redor com o chakra dele, transformado naquela natureza. Usar o ambiente é mais prático, mas ele torna a natureza mais pesada. Além disso, é possível absorver técnicas mesmo que elas tenham tomado uma forma, como a terra ou a água. Isso desde que a técnica seja composta totalmente de chakra. Caso ela tenha sido feita a partir do ambiente, apenas o chakra vai ser absorvido. O elemento vai continuar lá, da forma que ele foi moldado. Então a transformação da natureza é uma prática comum entre os shinobi e que todo mundo tem pelo menos uma afinidade com algum elemento, com raras exceções. No entanto, é muito difícil manipular mais de uma natureza. E muitos ninjas optam por não usar. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, curte aí embaixo, manda para seus amigos, que isso ajuda muito o canal a crescer. E semana que vem eu volto com mais vídeos sobre esse tema. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem com Kaguya.